Olá, bom dia. No ar mais um Boca no Trombone, seu espaço de consultorias jurídicas e opinião, aqui na nossa Band TV. Muito obrigado para você que sempre se liga na nossa programação. Sim, vai interagindo, participando, mandando as suas dúvidas das diversas áreas do direito que o Boca no Trombone oferece para você. Já está aberta, tá? Está aberta a nossa plataforma de contato. Tem o WhatsApp que está na tela e também tem as nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no YouTube. Aliás, quer te inscrever no YouTube? Ó, pega o teu celular, abre a tua câmera e utiliza aí o nosso QR Code que está na tela. Faça a sua inscrição por lá. Bom, o time está completo, então vamos fazer as devidas apresentações. Na área previdenciária, o Dr. Bruno Vilar. Na área trabalhista, o Dr. Pedro Guterres. Na área administrativa, a doutora Aline Danelon. E na área do direito de trânsito, o Dr. Cristiano Machado. Todos eles à disposição para interagir com você. Pode preparar, mandar a sua dúvida ao longo desse programa. Vai ter muita interatividade. Então, bora lá, direto e reto para as primeiras questões. Primeira dúvida é da área previdenciária para o doutor Bruno Vilar. Doutor, a Rosane, meu marido tem 75 anos, é aposentado por invalidez. Ele tem os ombros lesionados e retirou um rim em 2023. Tem direito aos 25%? Bom dia e bem-vindo, doutor. Bom dia, doutor Solano. Bom dia aos meus colegas de bancada. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Pois bem, Rosane, bom dia. Depende, tá? Pode ser sim que ele tenha direito ao acréscimo de 25%, mas cuidado, muito cuidado. Ele, por ter mais de 60 anos, ele é isento de perícia médica no INSS. Então, se tu tiver um laudo bem robusto e tiver a certeza que ele vai precisar do auxílio para as necessidades mais básicas do dia, como tomar banho, as higienes pessoais dele, aí tu pode consultar o advogado e procurar esse direito aos 25%. Mas aquele ditado, se o INSS esqueceu de ti, tu esquece do INSS, tá? Então tu não vai lá, se não tiver essa certeza, não tiver um laudo bem robusto para comprovar isso, aí eu sugiro a senhora nem procurar o INSS para pedir esse acréscimo. Tá certo, obrigado, doutor. Questão agora dos trabalhadores. Quem está com a gente nos assessorando é o doutor Pedro Guterres, do Pedro Magri Guterres, Advocacia Especializada. Final do telefone 8725, não se identifica, doutor, mas diz assim: os jovens aprendizes têm o mesmo direito que quem trabalha com carteira assinada? Muito bom dia, doutor Pedro, bem-vindo. Bom dia, doutor Solano, bom dia aos meus colegas, aos telespectadores da Bandeirantes. Bom, em primeiro lugar, o contrato do jovem aprendiz é um contrato de carteira assinada. Ele deve ser registrado na carteira de trabalho, ele depende de uma formalização de um contrato escrito em que é exigida a comprovação da matrícula e a frequência do jovem aprendiz na instituição de ensino, e ele pode ser firmado por trabalhadores de 14 a 24 anos incompletos. Nesse trabalho é preciso que haja uma experiência prático-profissional para que ele realmente aprenda alguma coisa. A jornada é de até 6 horas diárias, podendo ser ampliada a 8 se ele já tiver completado o ensino médio e comprovar que pratica atividades práticas nesse contrato. E a única diferença substancial é que os depósitos do FGTS são de apenas 2% e não 8% como nos demais contratos. Mas tem direito a férias, 13º e todos os demais direitos dos trabalhadores. Muito bom, obrigado, doutor. Questão agora dos servidores públicos. Sim, porque está com a gente a nossa especialista, a doutora Aline Danelon, ela que assina o quadro aqui Direitos dos Servidores. Doutora, a Irene aqui de Porto Alegre, diz ela: saudações, doutor Solano, sou fiel ouvinte e telespectadora do Boca no Trombone há vários anos. Estou aposentado pelo Estado desde 2018, com proventos proporcionais. Já com 67 anos à época, com recente enquadramento dos servidores públicos, e aí ela coloca uma lei aqui, o meu cargo analista jurídico foi recolocado para a PGE com salário superior. Ocorre que a citada lei, em seu artigo 107, claramente estende os benefícios para inativos com paridade. É possível juridicamente ser também acolhida por essa lei? Mesmo sem a paridade, mas aposentada no cargo em questão? O que se pode fazer para o chefe do executivo conceder aumento salarial para os inativos com proventos proporcionais cuja previsão de reajuste está lá na Constituição Federal? Doutora Aline, muito obrigado por estar com a gente aqui. Bom dia. Bom dia, doutor Solano. Bom dia aos nossos telespectadores, aos colegas aqui presentes. Bom, dona Irene, o que a gente tem aqui é a questão da paridade.
como que ela funciona? Ela é um direito para aqueles servidores que ingressaram no serviço público até 31 de dezembro de 2003. Porém, além disso, a necessidade de quando você realizar o seu ato da sua aposentadoria, você ali completar esses requisitos do tempo de contribuição também, tá? E mais a idade. Como você fala que recebeu uma aposentadoria proporcional, e você passa a não ter, então, o direito aí à paridade, tá? Então, não há possibilidade de você requerer essas vantagens que são concedidas para os servidores públicos que possuem o direito a ela. A questão dos teus reajustes, eu te aconselho, então, se você não está recebendo, a procurar aí um advogado, né, de sua confiança, porque o seu benefício, apesar de não ter a paridade, ele tem direito, sim, aos reajustes legais. Tá certo, obrigado, doutora. E a gente está recebendo também o nosso especialista no direito de trânsito, o doutor Cristiano Machado. Tem pergunta aqui de telespectador para o senhor, doutor. Estou com a CNH provisória e meu pai tomou uma multa gravíssima dirigindo o meu carro. Perdi o prazo para indicar o condutor. Terei que fazer a CNH novamente? Poxa vida, essa aqui ficou ruim para o filho, doutor Cristiano. Obrigado por estar com a gente, bom dia. Bom dia, Solano. Bom dia, colegas. Bom dia, telespectadores. Situação extremamente comum. O pai causando problema para o filho. Se ele não fizer nada, por se tratar de uma multa gravíssima, ele irá ter que fazer novamente a habilitação, tá? Mas, diante do que ele colocou que quem conduzia era o pai dele, mesmo ele tendo perdido o prazo para indicar o condutor, ele pode judicialmente, né, procurando um advogado da confiança dele, ingressar com uma ação de indicação de condutor e retirar essa multa do cadastro e, consequentemente, obter a carteira definitiva. Muito bom. Vamos falar bastante sobre esse tema aqui com o doutor Cristiano Machado, nosso especialista no direito de trânsito. Voltando para a consultoria previdenciária, hoje está com a gente o doutor Bruno Vilar, do Bruno Vilar Advocacia e Consultoria Previdenciária. A Lisiane, lá de Santa Vitória do Palmar. Ó, o senhor vai longe nessa aqui para responder. Ó. Tenho 5 hérnias de disco, artrose na coluna, nódulos de Crush, 2 degenerações na L4 e L5. O médico deu o atestado de 6 meses, mas o INSS concedeu somente 2 meses e 20 dias de benefício. O que faço, doutor? Bom dia. Pois então, eu sugiro tu esperar esse prazo de 2 meses que o INSS concedeu e aí a partir disso pedir a prorrogação. Tá? Se não der para pedir a prorrogação, fazer um pedido novo com esse mesmo atestado ou até mesmo um atualizado com a data atual que a senhora for fazer o seu pedido lá. E aí, caso seja indeferido ou negado e a senhora ainda se encontrar incapacitada para o trabalho, sugiro procurar um profissional de sua confiança para aí sim ingressar com uma medida judicial para reativar esse teu benefício. Obrigado, doutor. Questão agora é trabalhista. Quem está com a gente é o doutor Pedro Guterres. Doutor, o Paulo lá de Caxias do Sul. É possível utilizar o período de horas extras ganho em processo trabalhista em prol da aposentadoria, doutor? Vamos subir a serra nessa aqui, doutor. Bom dia, Paulo. Sim, é possível, porque ao ter reconhecido o direito às horas extras na reclamação trabalhista, isso aumentou a tua média remuneratória referente àquele período do contrato de trabalho. E isso também impacta no valor das contribuições previdenciárias que deveriam ter sido recolhidas à época certa, mas serão recolhidas apenas na reclamação trabalhista. Então é importante que tu converse com o teu advogado trabalhista para juntar todos os documentos dessa reclamação, os cálculos, os documentos, a sentença e o comprovante dos recolhimentos previdenciários e levar isso para a averbação no INSS para que esses valores passem a integrar a tua média remuneratória para todos os fins, seja para um benefício previdenciário a curto prazo ou até para a tua aposentadoria futuramente. Obrigado, doutor. Mais uma dúvida dos servidores públicos. Quem responde é ela, a nossa especialista, a doutora Aline Danelon. O Maurício, doutora, sou funcionário público da Reserva da Brigada. Referente à reposição salarial do governo, eu recebo no meu contra-cheque a irredutibilidade, que é a lei criada para não rebaixamento do salário. Só que neste último aumento, o governo reduziu da irredutibilidade para me dar meu próprio aumento. Ou seja, não me deu aumento nenhum e diminuiu o meu salário. O que faço? Tá insatisfeito aqui o Maurício, doutora. Bom dia, Maurício. Então, o que a gente tem? A gente tem a possibilidade, né, que ficou estabelecida dos subsídios. Então, se somou aí todas as remunerações e foi estabelecido a parcela de redutibilidade diante de um novo plano. O que significa?
que quando há o aumento, essa parcela ela vai ser reduzida. Ela tem a finalidade de que não há diminuição do teu salário. Mas por que tu também está sentindo que lá no finalzinho o teu salário está assim reduzindo? Por quê? O que acontece? A gente acaba tendo alguns reajustes, como aí os planos de saúde, a questão das contribuições previdenciárias. Então, no final disso tudo, tu tem a sensação que o teu salário está sendo reduzido, tá? Mas ela tem essa finalidade e, infelizmente, o aumento do subsídio, ele pode ser ali jogado com a parcela de redutibilidade. Tá certo, obrigado, doutora Aline. A gente recebe também nessa edição o doutor Cristiano Machado, ele que assina o quadro aqui, Trânsito Legal, especialista no direito de trânsito. Doutor, quais os requisitos para o condutor recém-habilitado obter a CNH, a Carteira Nacional de Habilitação Definitiva, doutor? Vamos lá. Você que recentemente fez uma habilitação, existem alguns requisitos. Você não pode, durante o período de um ano, não pode ter 2 multas médias, que são multas de 4 pontos, e não pode ter multa grave de 5 pontos ou multa gravíssima de 7 pontos. Isso inviabiliza a obtenção da carteira definitiva. Tem que estar bastante atento, né, doutor Cristiano, justamente nesses prazos, né? Exatamente. Isso tem que ser observado durante o período de um ano, não pode ter esse tipo de infrações que eu comentei. Perfeito. Obrigado, doutor. A gente tem mais dúvidas da área previdenciária. Agora a questão encaminho ao doutor Bruno Vilar, nosso especialista. O Sérgio lá de Santa Cruz do Sul, doutor. Tenho 61 anos e 16 anos de carteira assinada. Posso encaminhar minha aposentadoria, doutor? Sérgio, bom dia. Não. Ainda não. Depois da reforma da Previdência de 2019, tu não completou ainda a idade mínima. Tu vai precisar 65 anos e tu tem muito pouco tempo de contribuição, no mínimo 20 anos que é necessário. Então, aos 65 anos de idade e no mínimo 20 de tempo de contribuição para postular a tua aposentadoria. Obrigado, doutor Bruno. A gente tem mais dúvidas da área trabalhista. O doutor Pedro Guterres está com a gente e vai responder para o Sérgio, doutor. Aposentei numa empresa e quero parar de trabalhar na mesma. Quais os meus direitos, doutor Pedro? Bom dia, César. Veja só, o fato de tu ter se aposentado não te traz nenhuma vantagem em relação a qualquer outro empregado no concernente ao término da relação de trabalho. Portanto, se tu não queres mais continuar trabalhando após tua aposentadoria, tu vai ter que ou pedir demissão ou tentar fazer uma rescisão por comum acordo com o teu empregador, né? E se tu pedires demissão, tu vais ter direito ao 13º salário proporcional, às férias proporcionais e vencidas e o saldo de salário do mês até o dia que tu trabalhou. Lembrando que os depósitos do FGTS, tu já tem liberados na tua conta vinculada desde o dia que tu te aposentou, mas tu não vai ter direito à multa de 40% se tu pedir demissão. Tá certo. Obrigado, doutor Pedro. Questão agora dos servidores públicos. Nos assessora a nossa especialista, a doutora Aline Danelon. Doutora, o Everaldo, lá de Arroio dos Ratos. Sou pequeno produtor rural e há 3 anos funcionário concursado municipal. Posso usar o tempo rural para a aposentadoria? É a dúvida do Everaldo, doutora Aline. Olá, seu Everaldo. Bom dia. Então, aqui a gente tem uma situação que até o período que você tem antes do ingresso aí no serviço público, você pode sim pegar este período e averbar. Porém, a necessidade dessa averbação, fazer a indenização dessas contribuições juntamente com o INSS para poder ir levar para o serviço público, tá? Então, tem essa questão. Depois do período que estiver junto com o seu concurso de atividade concomitante, você não poderá utilizar. Perfeito. Obrigado, doutora Aline. A gente está com o doutor Cristiano Machado, ele que é nosso especialista aqui no direito de trânsito, assim no nosso quadro Trânsito Legal. Falando hoje sobre a CNH provisória, as questões referentes a esse tema. Doutor, se o condutor recebe uma multa nesse período, ou seja, no período em que ele ainda está por adquirir o direito, implementar os requisitos para a CNH definitiva, qual é a orientação? O que ele deve fazer, doutor? Ele vai receber uma notificação, que é uma notificação para a defesa. Então, assim que ele receber esse documento, ele deve exercer o direito dele, colocando os motivos pelos quais ele não concorda com a infração, que assim, discutindo essa infração, ele tem a possibilidade de não ter ela confirmada e
consequentemente obter a CNH definitiva. Muito bom, obrigado aos doutores. Quer saber sobre direito familiar? Quer entender um pouquinho mais sobre esse tema? Temos quadro para isso. Está no ar o nosso Casos de Família. Muito bom dia, doutor Paulo. Bom dia a todos que nos assistem. É mais uma vez um prazer estar aqui com vocês nessa manhã de domingo. Pergunta aqui do final 8620. Bom dia. A senhora tem direito a 50% dos bens adquiridos em conjunção de esforços, dentro do período em que estiveram juntos. Tudo aquilo que foi adquirido com a vontade e o esforço conjunto deve ser dividido entre vocês dois. Mas para maiores esclarecimentos, procure um profissional da sua confiança e um advogado que vai lhe auxiliar nessa situação. Pergunta de Marlise, aqui de Teutônia. Marlise, muito bom dia. A situação tem várias análises possíveis. Todavia, o ato de doação só se perfectibilizaria com o registro desta escritura de doação junto ao registro da matrícula do imóvel. O que não aconteceu enquanto ambos estiveram vivos. Então, nesse caso, o imóvel, ao que tudo indica, vai para as filhas, porque não houve a doação no tempo determinado, enquanto estiveram vivos. E ainda, se não fosse o caso, teria que ser analisada a capacidade do teu pai em doar e se ele poderia doar 100% desse imóvel. Eis que tem as 4 filhas que são herdeiras necessárias. O ideal é que tu procures um advogado, uma pessoa da tua confiança, e que possa lhe auxiliar nisso, porque para maiores esclarecimentos a gente tem que entender melhor algumas especificidades do caso. Agradeço a oportunidade, Paulo, mais uma vez aí, bom dia. Muito obrigado ao doutor Fausto Mânica, sempre atento às demandas aí do direito familiar. Vamos seguir aqui com a nossa consultoria. O doutor Bruno Vilar está com a gente para responder mais uma aqui na área previdenciária, doutor. O Jailson. Faltava 4 meses para me aposentar pela aposentadoria especial por agente biológico, antes da mudança da Previdência em 2019. Hoje tenho 50 anos e já tenho 34 de contribuição com insalubridade. Ainda consigo me aposentar? Sou profissional da saúde, doutor Bruno. Jailson, bom dia. Pois bem, infelizmente, né, tem muita gente na tua situação, gente até que faltava menos tempo, 2 meses até a entrada em vigor da reforma da Previdência, infelizmente não consegue se aposentar. Agora mudou, tá? Para aposentadoria especial da área da saúde, inclusive, 60 anos de idade e os 25 anos comprovadamente de atividade especial, enfim, na área da saúde e tudo mais. Então, nessa situação, tu não consegue aposentadoria especial, tem que esperar completar os 60 anos, infelizmente. Mas sugiro consultar o profissional de sua confiança, de repente fazer um planejamento previdenciário, se tu consegue averbar um período, ou até mesmo se enquadrar em outra regra de transição, aí tem que fazer um planejamento. Tá certo, obrigado, doutor. Questão é trabalhista, quem está com a gente é o doutor Pedro Guterres. Doutor, o Christian lá de Gravataí. Estou com o processo trabalhista desde 2018 e está na fase de cálculos, mas a empresa sempre recorre. É normal? E o valor que recebe antes, sou eu ou o advogado, doutor Pedro? Bom dia, veja só. Pode ser normal, sim, que um processo que tenha iniciado lá em 2018 esteja na fase de cálculo, pois pode ter havido uma instrução demorada, pode ter havido recursos para o Tribunal Superior do Trabalho, pode ter tido recursos na fase de conhecimento e depois na fase de execução, e agora tu está na fase de cálculos, onde está se apurando os valores que são devidos em decorrência da sentença que o juiz proferiu. Tá? Então, dentro desse quadro está normal essa demora, mas agora tu já está na reta final, pode ficar tranquilo. A hora que o empregador pagar esses valores e eles forem depositados em juízo, o juiz vai expedir um alvará para ser sacado esse valor. Se o teu advogado tem poderes específicos para isso no processo, ele vai receber o valor e vai te chamar para te prestar contas e entregar o teu valor, claro, ressalvados os honorários dele pelo trabalho que ele produziu para ti. Tá certo, muito bom. Obrigado aos doutores.
Depois do intervalo a gente retorna, tem mais consultoria previdenciária, trabalhista, administrativa e de trânsito aqui no nosso Boca no Trombone. Atenção, fique atento. Beba água pura, livre de vírus e bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina é na WaterSul. WaterSul, atenção total ao cliente. Ligue 3231-4567. WaterSul, 3231-4567. OABRS alerta. Cuidado com os golpistas que se passam por advogados. Jamais realize qualquer tipo de pagamento ao ser contatado sobre seu processo judicial antes de falar pessoalmente com seu advogado ou advogada. Se você foi vítima de golpe, registre imediatamente um boletim de ocorrência na polícia. Acesse nosso site oabrs.org.br e nossas redes sociais pelo @OABRS para saber como se prevenir. Transferência, emplacamento, licenciamento, não perca seu tempo. João Aurélio, 3330-2611. João Aurélio, registro de veículos. João Aurélio, 3330-2611. Avenida Carlos Gomes, 31. João Aurélio, a grife do documento. Voltando com o Boca na manhã do seu domingo, muito obrigado pela sua participação. Vai interagindo, mandando as suas dúvidas, ainda dá tempo para você interagir em várias áreas do direito aqui na bancada à sua disposição. E pegue o seu celular, abra a sua câmera e não perca tempo. Te inscreva agora aí no nosso canal do YouTube, tá o QR Code na tela para facilitar aí a sua inscrição. Vamos lá com as últimas. Dr. Bruno Vilaro, Volney de Caxias do Sul, contribuí 35 anos, peguei o redutor, apesar de mais de 20 anos sobre o teto máximo. É possível entrar na justiça contra o redutor, Dr. Bruno? Volney, bom dia. Não, tu deve estar se referindo ao fator previdenciário. Infelizmente, não é possível. O fator previdenciário existe desde a Lei 9876 de 99, ainda hoje existe, inclusive tem uma regra de transição que é o pedágio de 50%, que é a única regra que incide o fator previdenciário, mas poderia talvez buscar outro tipo de revisão, não essa, excluindo o fator previdenciário, mas um outro tipo de revisão. Daqui a pouco o INSS não considerou um período lá que tu tenha e que tu pode afastar o fator previdenciário, mas excluir não é possível. Tá certo, obrigado, doutor Bruno. A questão agora é do direito do trabalho. Doutor Pedro Guterres, nosso especialista, está com a gente. Final do telefone 6242, não se identificou esse telespectador, doutor, e ele diz assim: sou vendedor externo e a comissão paga não aparece na carteira, e muito menos no contra-cheque. Pode isso, doutor? Não pode. Ainda mais tratando de um vendedor externo, é provável que as comissões sejam a maior parte da tua remuneração. Então, elas devem estar consignadas na CTPS, o percentual de comissões que tu ganha sobre as vendas, e no contra-cheque o resultado mensal dessas comissões, pois essas comissões, por integrarem a remuneração, elas têm que refletir nos depósitos do FGTS, nas férias, nos 13º, e o senhor está perdendo tudo isso. Tá certo, obrigado, doutor. Questão dos servidores públicos, a doutora Aline Danelon, a nossa especialista, está conosco. A Ana Ramos, doutora. Tenho 62 anos e sou aposentada há 4 anos como funcionária pública e continuo pagando previdência. Por quê, doutora Aline? Olá, dona Ana. Então, a gente teve uma reforma da Previdência, né, já em 2003, que estabeleceu, então, a contribuição para os servidores aposentados. E por que ela veio? Ela veio porque até então, nem todos os servidores públicos, eles pagavam as suas contribuições previdenciárias. Não era obrigatório. Sei que às vezes o pessoal se confunde aí com a questão dos planos de saúde que existiam antes desse período, tá? Mas, infelizmente, está correto, diante da nossa legislação, o pagamento da sua contribuição previdenciária sobre a sua aposentadoria.
Obrigado, doutora. A gente está com o doutor Cristiano Machado, do quadro Trânsito Legal, ele falando hoje sobre os requisitos para a obtenção da CNH definitiva. Para a gente fechar esse tema, doutor, qual o conselho do senhor como especialista, para o condutor que faz a sua CNH provisória, doutor Cristiano? Solano, esse é um período, né, de extremo cuidado para não ter esse tipo de infrações. Você, recém-habilitado, use o aplicativo da CNH Digital e semanalmente verifique a situação da sua carteira, situações de multa, né? E, se tiver esses cuidados, respeitar o trânsito, vai obter a carteira definitiva sem problema nenhum. Tá ótimo, obrigado, doutor. Vamos para as últimas aqui, as derradeiras. Doutor Bruno, o Antônio de Eldorado, 59 de idade, vigilante, solicitei especial, aguardo na justiça há mais de 6 anos e a advogada diz que está em Brasília. Quanto tempo demora, doutor? Bom dia. Pois bem, a tua advogada está correta, está, de fato, em Brasília, sobre o tema 1209 lá dos vigilantes no STF. Não temos um prazo, tá? Eu sugiro o senhor ir acompanhando e conversando com a sua advogada, mas nós não temos o prazo. Tem que ficar atento para ver quando que o Supremo Tribunal Federal vai julgar essa questão. Tá certo, obrigado, doutor. E a última trabalhista para o doutor Pedro, do RUD, aqui de Porto Alegre. Trabalho faz mais de 5 anos numa empresa de portaria. Já levei 3 advertências por faltar e não apresentar atestado. Com quantas advertências pode ser demitido por justa causa? Está preocupado aqui o Rude, doutor. E com razão, né? Rude, não existe um número certo de advertências ou de suspensões para a pessoa ser demitida. Mas com a reiteração desse comportamento, com certeza o teu empregador vai ir dosando a mão mais pesada na punição. Das advertências ele vai para suspensões de 1 dia, de 2 dias, para em seguida te dar uma dispensa por justa causa, por desídia no cumprimento das tuas funções, que é o que caracteriza pela falta em justificar o trabalho. Então, se tu quer preservar esse teu contrato de trabalho, que já é longo, toma cuidado, justifica as tuas faltas ou, né, te prepara, te comunica melhor com o teu empregador. Doutor Pedro, agradecido e até uma próxima aqui do Boca na TV. Eu que agradeço a participação, aos meus colegas de bancada, ao pessoal da Bandeirantes. Doutor Bruno, alegria e o segurado sempre gostam muito da sua participação. Volte sempre. Agradeço, obrigado e bom domingo a todos. Doutora Aline, não podemos deixar os servidores públicos desassistidos, né? Volte sempre aí. Muito obrigada e um bom domingo para todos os nossos servidores. Doutor Cristiano, tema interessante da CNH provisória, né? Prepare outros aí e volte aqui na TV. Com certeza e muito obrigado. E tive com um time de craques hoje, ficou mais fácil, né? Sempre. Com vocês é mais fácil, né? Muito agradecido, então, ao Cristiano, à Aline, ao Pedro e ao Bruno que fizeram comigo essa edição. Domingo que vem, o que temos? Temos mais Boca no Trombone a partir das 8h30 e daí eu espero você aqui na tela da Band TV. Até lá! OABRS alerta. Cuidado com os golpistas que se passam por advogados. Jamais realize qualquer tipo de pagamento ao ser contatado sobre seu processo judicial antes de falar pessoalmente com seu advogado ou advogada. Se você foi vítima de golpe, registre imediatamente um boletim de ocorrência na polícia. Acesse nosso site oabrs.org.br e nossas redes sociais pelo @OABRS para saber como se prevenir.